E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos a 15 dias de entrar no final de semana do Grande Prêmio de São Paulo 2021. Para já irmos esquentando o clima para esse Grande Prêmio, que é o nosso Grande Prêmio do Brasil desse ano, vamos falar um pouco hoje sobre um dos grandes prêmios mais icônicos realizados no Brasil, o Grande Prêmio do Brasil 1993. Senna andou hoje e promete andar amanhã de novo no limite, mas vencer as Williams só se houver um milagre. Só vence por um milagre. Esse era o pensamento de toda a torcida brasileira referente ao Ayrton Senna até momentos antes do início do Grande Prêmio do Brasil de 1993. Para contextualizar um pouco esse pensamento, nós precisamos retornar na história e entender o que tinha levado as coisas a chegarem a esse ponto. A temporada de 1993 se iniciava de uma forma bem despretensiosa para nós brasileiros, que tínhamos nos acostumado a acompanhar a Fórmula 1 torcendo para os pilotos do Brasil, considerando tudo que Nelson Piquet e Ayrton Senna tinham conquistado no decorrer dos anos 80 e início dos anos 90. O Senna tinha conquistado o tricampeonato em 1991, mesmo o ano em que o Nelson Piquet tinha deixado a categoria. Em 1992, após uns quantos anos, com o Brasil brigando por título em todas as temporadas, nós vimos o protagonismo brasileiro desaparecer diante de um domínio assombroso que as Williams criaram, com a implementação dos controles eletrônicos, suspensão ativa, controle de tração. Era uma diferença gigante dos carros da Williams para os demais carros do grid. O Senna na McLaren, que era o brasileiro que tinha mais chances de buscar resultados expressivos, terminou a temporada de 1992 somente na 4ª posição no Mundial. Não terminava em uma posição tão baixa na tabela desde 1986, ainda correndo pela Lotus. Mesmo assim, em 1992 o Senna ainda conquistou 3 vitórias, o que já acabou sendo impressionante de certa forma, porque pelo certo era para as Williams terem vencido todas as provas da temporada. Depois dessa sensação estranha que nós tivemos em 1992 por não termos um brasileiro brigando pelo título, nós entrávamos na temporada de 1993 com os pés no chão. O Senna continuava na McLaren, a Honda tinha deixado de ser fornecedora de motores e parceira técnica da equipe, então já era praticamente certo que o carro não teria desempenho suficiente para incomodar as Williams na pista, que este ano teria uma nova dupla de pilotos. Saíam Nigel Mansell e Riccardo Patrese dos anos anteriores e entravam na equipe o novato Damon Hill e o maior rival dos brasileiros na Fórmula 1, ali nos anos 80 e início dos anos 90, o francês Alain Prost. Depois de um ano fora da categoria, o Prost voltava para correr com o melhor carro do grid e a certeza de buscar o seu tetracampeonato na categoria. A primeira prova da temporada de 1993 foi no dia 14 de março, no Grande Prêmio da África do Sul. E como esperado, vitória do Prost com a Williams. O Senna fez uma corrida muito boa, cruzou a linha de chegada na 2ª posição, chegou a andar na liderança por algumas voltas e fez um duelo muito bom com o Prost e com o Schumacher também. E nós podíamos ver ali que o carro da McLaren se mostrava um pouco melhor do que o carro de 1992. Não dava esperanças de que brigaria pelo título, mas passou uma impressão ali nesse primeiro Grande Prêmio de que em algumas circunstâncias poderia trazer algumas vitórias. E aí nós chegamos na 2ª prova da temporada, o Grande Prêmio do Brasil de 1993, no dia 28 de março de 1993, no circuito de Interlagos. Os treinos já mostravam que não ia ter para ninguém. As Williams iam tomar conta da corrida. O Prost fez a pole position com o seu companheiro Damon Hill na 2ª posição. O Senna ficou com o 3º lugar do grid, 1,8 segundos mais lento que o Prost. É uma eternidade de diferença. Para fazer um comparativo com a Fórmula 1 atual, em média, nos dias de hoje, quem fica 1,8 segundos atrás do pole position no treino classificatório larga da 10ª posição para trás. O Senna com a McLaren ficou 1,8 segundos do Prost com a Williams, que fez a pole position, e largou na 3ª posição. O Schumacher ficou 2 décimos atrás do Senna, 2 segundos atrás do tempo da pole do Prost, e largou em 4º ao lado do Senna. Essa era a diferença de desempenho dos carros da Williams
para os demais carros do grid naquela temporada. No domingo pela manhã, para complicar um pouco mais as coisas, o Senna teve um problema no carro durante o warm-up, que era o treino que se realizava na época com o carro com tanque cheio, já em condições de corrida, para fazer algum ajuste necessário antes da corrida iniciar. Em situações assim, naquela época, o piloto pegava o carro reserva para largar. Só que o carro reserva também tinha apresentado problemas e já estava encostado, não seria utilizado naquele final de semana. A McLaren acabou fazendo a troca do motor do carro titular do Senna para a corrida, em cima da hora, pouco antes da prova começar. Então, no decorrer do treino classificatório até a largada no domingo, na teoria as coisas só se complicavam mais para o Senna. E aí nós temos a largada do Grande Prêmio do Brasil de 1993. Logo na largada, o Senna consegue superar o Damon Hill na primeira perna do S do Senna e assume a segunda posição da corrida. O carro da McLaren rendia bem ali no início da corrida, e o Senna consegue fazer as primeiras voltas próximo ao Prost, acompanhando o ritmo do francês. Na terceira posição vinha o Damon Hill e encostado nele o Michael Schumacher. A partir da quarta volta da corrida, o Senna começa a dar uma baixada no ritmo. A McLaren já escorregava demais na pista, era um carro pouco testado, que conseguia ter um bom desempenho com os pneus novos em cima, mas que com algumas voltas de desgaste acabava perdendo bastante rendimento em relação aos demais carros do grid. O Hill e o Schumacher então começavam a se aproximar do Senna e colocar pressão, tentando tomar a segunda posição. Na 11ª volta, o Hill faz a ultrapassagem em cima do Senna, sem muita dificuldade. A McLaren já estava escorregando demais, estava difícil de segurar o carro. O Hill passou e abriu, e o Senna a partir daí ficou pressionado pelo Schumacher, que começou a fazer investidas para fazer a ultrapassagem. A partir da volta 15, o autódromo de Interlagos começou a ser cercado por nuvens escuras de chuva, e alguns pingos até começaram a cair na pista. Mas até então era só ameaça. O Senna ia conseguindo segurar o Schumacher, não ia deixando o Hill disparar muito na frente. Era uma boa prova do brasileiro até então, considerando a grande desvantagem que ele tinha de equipamento em relação às Williams. Se conseguisse segurar o Schumacher atrás, chegando numa terceira posição, era praticamente uma vitória dentro da categoria em que ele participava. Na volta 18, o Rubens Barrichello, que era um dos brasileiros na pista, nós tínhamos ali naquele domingo o Senna, o Christian Fittipaldi e o Rubens Barrichello correndo, abandona a prova por problemas no câmbio da sua Jordan. Fim de prova para o Rubinho na 18ª volta. Na volta 23 da corrida, o Senna, que ainda vinha tomando pressão do Schumacher, entra nos boxes. Todo mundo achava que era para fazer um pit stop, para troca de pneus, mas na realidade ele entrou porque precisava pagar uma punição de 10 segundos por ter feito ultrapassagem sob regime de bandeira amarela. E aí o Senna, tomando essa punição, acaba caindo para a quarta posição e bem atrás do Schumacher, quase 30 segundos atrás do alemão, que era o terceiro colocado a partir dali. Na volta seguinte a essa parada do Senna, para pagar essa penalização que ele teve, começa a chover mais forte, principalmente na reta dos boxes. Uma volta depois, cai um aguaceiro sobre Interlagos. E foi aí que o jogo começou a virar, porque a chuva engrossou mesmo, tomou conta do circuito, bem quando o Senna chegava na entrada do pit lane. E aí o Senna já entrou no pit lane, já no início da chuva, e partiu para fazer sua troca de pneus, para colocar pneus de chuva. Foi o primeiro piloto da pista a tomar essa ação, então ele não precisou fazer voltas com pneu slick na pista encharcada, até conseguir chegar nos boxes. O Prost passou pelo pit lane logo após o Senna e não parou para fazer a troca. E o Damon Hill, que era o segundo colocado, entrou logo na passada e fez a sua troca. Na reta dos boxes, alguns carros começaram a aquaplanar e bater, e surge a placa de safety car, o que era uma novidade na época. Seria utilizado o carro de segurança, devido ao perigo que tinha ficado na pista pelos acidentes que vinham acontecendo, principalmente ali na reta dos boxes até o S do Senna, que estava aquaplanando demais. Na volta 30 da corrida, já com todo mundo andando bem lento, a chuva caindo forte demais e a pista bem encharcada, começa a surgir um alvoroço, uma vibração das arquibancadas, principalmente nas arquibancadas da reta dos boxes e na reta oposta. E essa reação da torcida veio porque o Alain Prost perdeu o controle do carro na entrada do S do Senna, rodou e bateu na Minardi do Christian Fittipaldi, que tinha aquaplanado e estava atravessado na pista. Era fim de prova para o francês, que até então era líder disparado e tinha a vitória embaixo do braço. Logo em seguida,
Poucos segundos após esse abandono do Prost, o Senna sai da pista e vai para a grama, na segunda perna do S do Senna. Faz um esforço gigante para conseguir manter o carro inteiro e retornar para a corrida. Por muito pouco não era fim de prova para o Senna também ali naquele momento, mesmo tendo trocado de pneus, estar com pneus de chuva. Era difícil demais de segurar o carro naquelas condições. A chuva em si acabou sendo bem breve, não durou mais do que 5 minutos. Quando as coisas se organizaram um pouco na pista, nós tínhamos o Hill em primeiro, com o Senna em segundo e o Schumacher em terceiro. O Schumacher teve uma parada muito demorada para a troca de pneus e acabou perdendo a segunda posição para o Senna. O safety car fica por várias voltas na pista. Podemos dizer com certeza que um dos carros que mais liderou o pelotão nesse grande prêmio foi um Fiat Tempra, que era o carro utilizado para ser o safety car nesse grande prêmio. E na abertura da volta 38, finalmente o safety car entra nos boxes e a corrida reinicia. Hill em primeiro, Senna em segundo e Schumacher em terceiro. O Senna vai conseguindo manter um ritmo bom ali naquelas primeiras voltas após o safety car e vai se mantendo perto do Damon Hill, conseguindo também abrir um pouco de vantagem para o Schumacher. Na volta 40, o Senna vai para o box para colocar pneu slick. A pista já vinha fazendo um trilho seco no traçado onde os carros passam e o Senna viu a possibilidade de conseguir ter mais rendimento utilizando pneus de pista seca. Novamente foi o primeiro piloto da pista a tomar a decisão de fazer essa troca. E o Michael Schumacher seguiu o Senna e entrou logo atrás dele para fazer a troca também. E mais uma vez a Benetton faz uma parada muito ruim para o alemão, estragando de vez a corrida do Schumacher, jogando o Schumacher lá para trás. Na volta seguinte, o Damon Hill também para e faz a sua troca de pneus. E volta logo na frente do Senna, na segunda posição. O Jean Alesi da Ferrari era o líder ali naquele momento, mas não tinha parado ainda para fazer a troca de pneus. Ele teria que parar. Boa parte da pista já estava seca, mas tinham vários trechos de pista molhada ainda. Sair do trilho para tentar ultrapassagem com pneu slick era arriscado, mas se tinha um cara com perícia para fazer esse tipo de manobra com êxito, esse cara se chamava Ayrton Senna. Nessa mesma volta em que o Hill saiu dos boxes com pneu slick, na subida do Laranjinha, o Senna botou o bico do carro pelo lado de fora da pista, fazendo menção de tentar uma manobra de ultrapassagem por fora. O Hill, com uma ação de defesa, leva o carro para o lado de fora também, para fechar o Senna, e deixa o lado de dentro da pista, para o Senna tentar alguma coisa, que era o lado da pista que estava bem molhado. E aí o Senna puxa o carro para o lado de dentro, para o lado molhado, bota o carro do lado do Damon Hill, no meio da água, retarda a freada, mesmo de pneus slick na pista molhada, e toma a posição do Damon Hill, em uma manobra que ficou marcada na carreira do Senna, que muitos chamam de drible da vaca, em referência ao drible do futebol, onde o jogador toca a bola por um lado do adversário e pega pelo outro. Sem sombra de dúvidas, uma das manobras mais sensacionais que nós vimos em grandes prêmios do Brasil. A partir daí, foi segurar o Hill atrás naquela pista que era um misto de seco e molhado. E numa tocada perfeita, conseguindo utilizar os retardatários para abrir alguma vantagem para o Damon Hill e tendo melhor desempenho que o inglês nos trechos molhados da pista, o Senna levou a corrida até o final na liderança para cruzar a linha de chegada na primeira posição e conquistar a sua segunda vitória no Brasil. Damon Hill chegou em segundo e Michael Schumacher, fazendo uma recuperação sensacional, cruzou a linha de chegada em terceiro, fechando o pódio. Aí nós tivemos uma das invasões de pista mais emocionantes da história da Fórmula 1, de dar inveja nas tradicionais invasões de Monza. A torcida não deixou o Senna sequer dar a volta de desaceleração, teve que ser resgatado no meio da multidão e acabou indo para o pódio de carona no safety car. Um encerramento épico para uma das vitórias mais espetaculares de um brasileiro na Fórmula 1. E a prova de que não precisa de milagre para vencer corrida. Uma boa pancada de chuva e uma grande dose de talento às vezes resolvem a parada. Milhas e milhas longe de casa, mais uma barreira, rotina diária. Ontem eu acordei no início da escada.